pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isaías capítulo 41, versículos do 10 ao 14. Maravilhosa essa palavra para esse dia de hoje, porque ela manifesta para nós a presença do Deus vivo junto de nós. Deus veio ficar conosco, gente, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem dois nomes bíblicos, né? Jesus, que é Deus cura, Deus salva, mas Emanuel, que é Deus conosco. Deus veio ficar conosco em Jesus. E aí vem a palavra de Deus e nos diz, Isaías 41, do 10 ao 14: não tenhas medo, que eu estou contigo. Não te assustes, que eu sou o teu Deus. Eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo. Sim, eu te seguro com minha mão vitoriosa. Ficarão envergonhados e desapontados todos os que têm raiva de ti. Ficarão como nada e destruídos os que quiseram lutar contra ti. Vais procurar sem nunca encontrar quem queira combater contra ti. Os que quiseram te armar guerra serão como o vazio e o nada. Isso porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu te pego pela mão e digo: não temas, que eu te ajudarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como nós seríamos muito mais felizes se acreditássemos de verdade nesta palavra. Porque às vezes a gente acredita mais ou menos nas coisas de Deus. Eu sei que o Senhor falou mais. Não é Deus quem põe o mais, né? É a gente. Deus falou sim, mas agora se, a gente põe o se, a gente põe o mais, a gente põe as condicionais, a gente põe as adversativas. Não é Deus quem põe. Olha o que o Senhor está te dizendo nesta manhã. E tudo que você precisa é ficar sobre o abrigo dele, sob o cuidado dele. Aceitar entrar na presença de Deus. Aceitar que a mão do Senhor esteja sobre você. Ao aceitar isso, esta palavra é sua. Toda palavra que está na Sagrada Escritura, meu querido, tem destino certo. É para você. Mas as palavras que dizem respeito a Cristo. Em Cristo somos todos filhos de Deus. A palavra que foi dirigida ao Cristo Senhor, hoje ela é para mim, é para você. As promessas de Deus, os socorros de Deus, as exortações do Senhor, as instruções do Pai Celestial, é para mim e para você. E o que nos diz o Senhor nesta manhã? Não tenhas medo. Não tenhas medo, que eu estou contigo. Não te assustes, que eu sou o teu Deus. Eu te dou coragem. É uma palavra de Deus para aquele que está em meio a muitas lutas. Eu te dou coragem, sim, eu te ajudo. Como se a pessoa não tivesse acreditado, né? Ou para dar ainda mais força a esta palavra, Deus é até redundante. Não te assuste, que eu sou o teu Deus, eu te dou coragem. Sim, eu te ajudo, eu te seguro com a minha mão vitoriosa. Ficarão envergonhados e desapontados todos os que têm raiva de ti. Ficarão como nada e destruídos os que quiserem lutar contra ti. Porque a pessoa que se determina pelo mal, ela mesma se embaraça no mal que ela quer fazer. Não é Deus quem a destrói. O mal é destrutivo por si mesmo, sabe, gente? E ainda que faça barulho, é como o vazio.
Você vê, é oco, não tem nada ali. Não tem consistência esse mal. E diz aqui o Senhor: vais procurar sem nunca encontrar quem queira combater contra ti. Os que quiserem te armar guerra serão como o vazio e o nada. Você confia ou não confia na palavra de Deus? Isso, aí talvez alguém diga, né? Nossa, bonito isso de ouvir. Mas e na prática, e na verdade? Não é? Porque quem julga a palavra de Deus como um livro romântico já acha que é poesia, não é? Que é um consolo superficial, uma palavra motivacional. Não é tão bom no Natal a gente ter uma palavra de motivação. Não, não é uma palavra de motivação, não, é uma verdade. E aqui está o fundamento dessa verdade. Por que isso vai acontecer? Está aqui, ó, versículo 13. Vai acontecer porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu te pego pela mão e digo: não temas, que eu te ajudarei. Agora, palavra do Senhor. Graças a Deus, não é? Agora veja, a palavra de Deus diz: não temas, que eu te ajudarei. A palavra de Deus não diz: não temas que eu farei tudo no teu lugar. A palavra de Deus não diz que as coisas não acontecerão. Porque na mesma hora que ela diz aqui, ó, você vai procurar sem encontrar os que querem combater contra ti. Mas não está dizendo que eles não existem. Tanto que em seguida fala que os que quiserem te armar guerra, porque haverá esses. Eles existirão, não é? Ficarão como nada e destruídos os que quiserem lutar contra ti. Vão querer, vão se manifestar, vão se pronunciar, mas serão como nada e como vazio, porque a gente sofre mais com a impressão que o mal nos causa do que com o mal em si. Você já viu que você se perturba muito mais com o medo das coisas que podem te acontecer do que com as coisas que te acontecem de fato? E por que ameaçam, mas não acontecem? Porque Deus põe limite no mal. Deus põe limite ao que o mal pode fazer. Santo Agostinho, ele dizia que até mesmo Satanás é como um cachorro na corrente. Está acorrentado, late, avança, mas só pode ir até onde a corrente deixa. Deus o acorrentou, meu querido. Agora tem gente que se fere gravemente na sua relação com o demônio, com o mal, sim, do mesmo jeito que uma pessoa se fere quando vai lá passar a mão na cabeça de um cachorro raivoso, violento, que está acorrentado. O cachorro está preso, mas a pessoa foi lá abraçar o cachorro. Aí não há o que fazer, né? Ela se expôs ao perigo. Ela estava segura, mas ela foi ao encontro do perigo. Mas quem quer estar protegido, olha o que nos diz a palavra de Deus: não temas, que eu te ajudarei. Agora, quem não compreende a palavra de Deus sofre. Sofre porque espera o que não foi prometido. Às vezes nós esperamos que Deus nos faça vencer o sofrimento, tirando o sofrimento da nossa vida. A gente espera que Deus tire a doença, a gente espera que Deus tire a perturbação, a gente espera que Deus mude o comportamento daquela pessoa que nos irrita, que nos perturba, que nos transtorna. Tem gente que, olha, tem pessoas que se rezassem metade do que rezam, pedindo a Deus que mude o outro, pedindo que Deus mudasse ela mesma, não, era santa. Não é? Porque nós queremos que Deus afaste do nosso caminho aquilo que nos incomoda, que Deus tire a enfermidade, que Deus tire a pobreza, que Deus tire aquela nossa limitação. Só que essa não é a maneira pela qual Ele costuma agir. Deus pode fazer isso? Pode. E por vezes Ele faz? Por vezes sim. Mas essa não é a maneira habitual pela qual o Senhor costuma agir.
durante todos os dias da nossa existência, eu e você, nós teremos que lidar com situações dolorosas que nos fazem sofrer todos os dias. Olha, porque a vida é feita de fragilidades. Porque a vida é feita de perdas também. Esta vida que nós estamos. Todos os dias nós estamos perdendo. A gente perde jovialidade. A gente perde um pouquinho da saúde. A gente perde um pouquinho dos anos que nós temos para viver aqui. Porque um dia vivido é um dia a menos que você tem para viver daqui para frente. Então, temos que aprender a administrar as perdas, porque se você viver muito, irmão, é perder, 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 perder. O pai e a mãe que vivem muito, vivem para enterrar os filhos. Acontece, viu? E como não chorar a dor do filho que você tem que enterrar? E além dos sofrimentos que essa vida natural nos traz, porque você vai chorar de saudade de quem faleceu. A pessoa pode ter vivido uma vida santa, pode ter sido a melhor pessoa do mundo, que você vai sofrer a perda. Inclusive, te digo, quanto melhor a pessoa, mais vai doer em você. Você pode ter certeza de céu para ela. Tem certeza, foi para o céu. Mas o que fica no coração? Que saudade dessa pessoa. Nós não vamos mais poder comer aquela comidinha de Natal juntos, né? Ouvindo a Patrícia conversando com o Sapo sobre o frango, né? Quanta gente lembrando ao puxar esse assunto, né? Papai gostava tanto de um franguinho, né? Gostava de uma asa, gostava... Tem uns que gostam de umas coisas esquisitas no frango, do pé, do pescoço. Ah, Jesus! Pescoço, né? Quem não gosta de frango, como é o meu caso, come o peito. Quem gosta é a última parte que quer, né? Que é a menos suculenta. Mas quanta gente lembrando, né? Ele gostava tanto de comer um camarãozinho, não é? No Natal, e agora nós não vamos mais poder fazer isso. O que a gente chora? A gente chora o que a gente não vai mais poder ter. A gente chora o que a gente não mais poderá ser sem o outro. A gente chora o abraço que não tem mais. Aquela palavra gostosa que sempre dizia pra gente. Aquele colinho que de vez em quando, independente da idade, né, no qual a gente quer se aninhar. A gente chora entrar naquela casa e não encontrar mais a alma daquela casa, porque tem pessoas que são a alma da casa. Foram poucos os momentos que eu tive que ficar sem arroz na casa. Mas desculpa, é bom para a gente saber o que é a falta da pessoa. Se eu não a tenho comigo, eu nem quero a casa, porque não é a mesma coisa. A pessoa é a vida daquele lugar, não é? E quando perde, você vai dizer que não dói? Quem viver, gente, vai enfrentar essas perdas e vai enfrentar essas situações dolorosas que nos fazem sofrer no decorrer da sua vida. E além disso, goste você ou não, queira você saber disso ou não, e eu espero que você queira saber, porque a ignorância nunca ajudou ninguém. Além de tudo isso, tem sim a investida do maligno contra nós. Satanás nos ataca os nossos relacionamentos, principalmente os relacionamentos com aqueles que nós mais amamos, com aqueles que mais impactam na nossa vida afetiva, emocional. Satanás ataca os nossos bons trabalhos, os seus bons projetos, os seus bons planos, inclusive aqueles que fazem tanto bem para as pessoas. Porque diante do bem que você faz, você receber um contragolpe, um ataque, é desanimador, não é? E a gente fica pensando, eu estou fazendo isso para ajudar, eu estendi a mão para a pessoa e eu tomo uma pedrada dessas. Não, que difícil. A ideia dele é justamente essa, é desarticular, afastar as pessoas,
criar mágoa, criar rancor, criar ressentimento, porque uma pessoa isolada é fácil de dominar. Todo especialista em guerra sabe que quando você isola, a coisa mais fácil é você dominar uma pessoa, mas é difícil você dominar uma pessoa que tem fortes laços familiares, fortes laços afetivos, fortes laços de amizade, porque sempre terá quem socorrê-la. Então você se ilude, achando que esse mal espiritual real não ataca você. Ataca as suas finanças. Quando o negócio começa a equilibrar, aparece uma coisa, sabe, que atrapalha a gente. É um carro que bate, é um carro que estraga, é uma coisa que quebra, é algo na casa que precisa ser corrigido, consertado, melhorado, é uma internação que leva o dinheiro que você não tem, é remédios caríssimos. Você sabe quanto é que custa um antibiótico? Meu Deus do céu! Não é? E essas coisas afetam a gente. E eu lhe digo, e não há nada que eu e você possamos fazer para poder escapar a essas coisas. Porque o único jeito de escapar disso é não vivendo. E não viver é pior do que ter que enfrentar tudo isso. Então é uma ilusão a gente achar que Deus vai nos tirar da vida. A vida nesse mundo é assim, permeada de sofrimento. Mas, no entanto, o que mais importa, a palavra de Deus está revelando aqui para nós. Márcio, diante de tudo isso que você descreveu, o que é que mais importa? O que mais importa é que Deus nos oferece hoje, sobretudo de uma maneira nesse dia tão especial de Natal. O Senhor nos oferece hoje a sua presença. Diante de tudo que eu estou vivendo, o que Deus me dá? Me dá a presença dEle. E depositou dentro de mim e de você, dentro de cada um de nós, uma força e uma sabedoria para a gente superar aquilo que nos faz sofrer. Então Deus não tira o sofrimento, mas Ele se põe ao nosso lado e Ele nos dá a graça que nos fará vencer aquilo que nos faz sofrer. As coisas te fazem sofrer? Fazem. E fazem sofrer a mim? Sim. Mas se eu e você não desistirmos, a graça que o Senhor já nos concedeu, ela nos fará vencer o que nos faz sofrer. Se você tiver paciência, se você tiver perseverança, você vai alcançar qualquer coisa. Qual é o problema então? As pessoas desistem. E olha, quem não tem a presença amiga de Deus junto de si, desiste facilmente. Facilmente. Ah, mas tem pessoas que são muito determinadas, porque tem um propósito. Mas às vezes o propósito que aquela pessoa tem é um propósito negativo. Quando ela atinge esse propósito negativo, a vida dela perde sentido. Aí é a hora que você vê gente que ia tão bem, tão determinado, perde a alegria, perde a paz e começa a pensar em se matar, adoece mentalmente, porque o seu propósito era muito raso. O que ela fazia, não fazia a partir de um relacionamento com o eterno, com Deus. Caiu aquele propósito, ela perdeu o sentido do que fazia. Então Deus realiza a cura das nossas emoções, Ele realiza a nossa cura interior, nos levando por meio de sua palavra a percorrer um caminho de libertação e de salvação. Como é que Deus nos cura? Como é que Deus cura as nossas emoções? Porque todos nós precisamos ser curados interiormente. Ele vai nos levando pela palavra dEle a percorrer uma estrada de libertação, um caminho de libertação. Não é a vida que é um caminho de libertação, não, gente. É a vida pautada na palavra de Deus. Porque a vida por si só, ela pode subir e ela pode descer, pode levar ao céu e pode levar ao inferno, pode levar à salvação e pode levar à perdição. Não é? É a caminhada que nós percorremos
guiados pela palavra de Deus, que se torna a nossa salvação. Então, se você quiser experimentar em sua vida mais crescimento, se você quiser experimentar na sua vida mais felicidade, você precisa confiar em Deus. Não tem outro caminho, não. Você quer crescer? Você quer ser feliz? Você precisa confiar em Deus, como um filho confia num bom pai. Quando o pai chega e diz, vai que você consegue, e o filho está convencido de que ele não dá conta, mas o pai diz, vai, eu estou te dizendo e estou mandando, vai que você vai dar conta. E o filho, que por si só jamais faria, por causa da palavra do seu pai, ele faz, e quando ele faz, ele vê que ele consegue. Você precisa confiar em Deus. E se tem uma coisa que Deus não está te dizendo, é para você continuar parado, estagnado e sendo exatamente a mesma pessoa que você sempre foi. O Senhor não te fez para isso. Diz a Sagrada Escritura que quando Nossa Senhora encontrou Jesus no templo, não é? Conversou com ele, disse que estavam preocupados, não é? E depois, quando eles saíram dali, a palavra diz que Jesus crescia em sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus. Não é só Jesus, meu irmão. Não é só Jesus, minha querida. Nessa vida, o Senhor nos fez para crescer em sabedoria e graça. Mas estou tão feliz com a graça de Deus. Fique feliz, mas não fique satisfeito. A gente tem que ser um eterno insatisfeito em relação a Deus. Como assim um eterno insatisfeito? Eu quero ser mais de Deus, eu quero ser melhor, entendeu? Um insatisfeito não é um reclamão. Porque a gente confunde as palavras, a gente toma as coisas por sinônimo, não é? E um reclamão, é um amargurado, está sempre chateado, irritado com a vida. Mas tem muita gente boa, motivada, alegre, feliz e insatisfeita. Se você me perguntar, você está satisfeito, Márcio? Não, eu não estou. Não estou satisfeito com o ponto ao qual eu cheguei, não estou satisfeito com as coisas que eu já fiz. Eu quero mais. E não é por ganância, não. Não quero para juntar tesouro sobre essa terra, não, gente. Porque o único tesouro que a gente leva é o que a gente se transformou no decorrer dessa jornada. Eu quero crescer em sabedoria. E eu quero crescer em graça. Porque com sabedoria você não só se ajuda, você ajuda as pessoas que estão perto de você. Eu quero crescer em graça. Porque quanto mais graça a gente tem, mais a gente se torna a presença de Deus nesse mundo. Então, se você quiser experimentar na sua vida crescimento e felicidade verdadeira, não é casquinha de felicidade, não. Você precisa confiar em Deus. E se você confia em Deus, precisa também ter paciência para deixar que o Espírito Santo desmantele as armadilhas terríveis em que, pelos problemas do passado, nós ficamos emocionalmente amarrados. Tem armadilhas no meu passado, tem armadilhas no seu passado, que se tornaram amarras emocionais. E que agora no Natal vem tudo à tona, tudo. Quando a gente vê família se reunindo, quando a gente vê festa, porque a gente se lembra, porque desde que a gente era pequenininho, desde que a gente é gente, que a gente lembra do Natal. E no Natal a família se reúne. E muitas dores nasceram das reuniões de família. As desavenças, as fofocas, as revelações indiscretas, as calúnias, as maldades. E também no Natal, muitas dores nasceram da família que não se reúne. Que era o momento do encontro, o momento da amizade, o momento da celebração, mas a falta de entendimento e a falta de perdão travou isso. Sabe, no Natal, todos os nossos sentimentos se alvoroçam. E as perdas ficam em evidência.
E às vezes acontecem as comparações, porque nós encontramos pessoas que às vezes a gente não vê no ano inteiro. No Natal a gente vê. Então hoje é um dia muito propício para você ter paciência com você mesmo, com a sua história de vida, e dizer ao Espírito Santo: Divino Espírito Santo de Deus, desmantele as armadilhas terríveis, em que os problemas que eu vivi, em que as machucaduras do meu passado fizeram com que eu ficasse emocionalmente amarrado. O que acontece com uma pessoa emocionalmente amarrada? Ela não cresce interiormente, ela não cresce emocionalmente, ela fica infantil. Ela tem medos infantis. E quando você tem medo, você não se arrisca. E quando você não se arrisca, você não cresce. E quando você não cresce, não se arrisca, você não sai de onde você está. Você fica condicionado àquela experiência. Igual a moça que namorou 1, 2, 3 rapazes, e a experiência foi negativa com os 3, e ela desiste de um bom relacionamento e diz: homem nenhum presta. E ela vai estar convencida pelas 3 experiências que ela teve, porque em toda a história da vida dela, todas as experiências que ela teve com um homem foram negativas. Mas talvez porque as escolhas foram erradas para os 3. Não conseguiu aprender com o primeiro relacionamento, escolheu de novo errado. As mesmas características num homem diferente. E por onde virá a cura? A cura virá por um relacionamento bom, por uma experiência diferente. Mas se eu errei nas primeiras experiências, como é que eu vou acertar na outra? Você vai acertar se você permitir que o Espírito Santo guie você. Lembra aquela voz do Pai que diz: faz diferente, vai agora, eu estou falando, é para fazer, eu estou mandando, não é? Então nessa hora quebra-se a cadeia que nos prendia. A armadilha é desmantelada pelo Espírito de Deus. Mas se você tiver a paciência de pôr nas mãos do Senhor e esperar, sabe? E é normal que no auge de um grande sofrimento, a gente se sinta também terrivelmente só. A dor tem essa força de nos trancar num quarto de solidão, mesmo cercado de gente, sabe? Pode ser que você já esteve ao lado de alguém e presenciou a pessoa com a família inteira ali do lado, ela chorando e dizendo: eu me sinto tão só. A solidão não é falta de gente, é porque tem coisa na vida de cada um de nós, para não ficar repetindo a palavra gente, né? Tem coisas na vida de cada um de nós que ninguém vai poder viver conosco. Somos só nós com Deus. Tem dor, tem perda que vai doer em você mais do que em qualquer outra pessoa. E ninguém vai entender a sua dor. Quando se perde uma boa esposa, quando se perde um bom marido, todo mundo pode sofrer. Mas o cônjuge que fica é que sabe. É o rasgo na alma que isso lhe trouxe. E a solidão vem de que, por mais que você explique, ninguém vai conseguir ajudar você a carregar esse fardo. Então nessa hora a gente se sente muito só. E nessa hora é fácil a gente pensar que Deus nos abandonou. Deus nos abandonou, Deus me abandonou, Deus levou a pessoa que eu amava. Deus me abandonou porque essa dor lancinante que remédio nenhum consegue tirar. Teve um dia, há muitos anos atrás, que eu terminei o programa Sorrindo para a Vida, aqui desci e o meu coração se partiu, gente. Tinha uma senhora ali embaixo me esperando. Ela me deu um abraço e disse assim: meu filho, eu acompanho você e eu vim aqui pedir para você rezar por mim. E eu disse: tá certo, senhora. O que a senhora quer que eu peça? Eu quero que você peça a Deus, que eu quero morrer. Peça a Ele para eu morrer. Eu preciso morrer. Eu falei: mas por quê? Ela falou: você está vendo o meu olho? Ela estava com o olho infeccionado.
Ela disse: não tem cura, os tratamentos não resolvem, eu estou dopada de remédio contra a dor, não é? Analgésico. Está doendo de morte com todos os remédios. Não tem remédio que me faça não sentir essa dor e eu não aguento mais. Não aguento mais. Que dó! Rezei por ela, mas eu fiquei pensando na solidão desta mulher, que ninguém sabe que dor é aquela. Uma dor que faz alguém perder o gosto pela vida. E olha, a tentação de achar que Deus abandonou nesta hora é grande. Não se trata de falta de fé, viu? Tome muito cuidado para não dizer das pessoas aquilo que você não sabe. É porque a pessoa não tem fé. Você não está no lugar dela. Você não sabe o que ela está vivendo. A pessoa se matou porque ela não tinha fé, porque ela não tinha esperança, porque ela não confiava em Deus. Jura que você tem coragem de dizer isso? De julgar uma pessoa que viveu uma situação tão limite que levou essa pessoa a tirar a própria vida? Quando o próprio Deus não a julga, você vai julgar? Eu não tenho coragem. Não tenho coragem de dizer que uma pessoa está vivendo isso ou aquilo por falta de fé. Porque por vezes não é falta de fé, é dor. Você pega o livro do Jó, no final Deus recompensa Jó, devolve tudo para ele 7 vezes mais. Só que quando você vai acompanhando toda a trajetória de Jó, você acredita que ele não tem fé. Porque ele se lamenta, ele reclama, ele sente que não deveria viver, ele reclama da falta de Deus, e os amigos de Jó que estão ali, estão defendendo Deus contra Jó. E lê os conselhos, toma cuidado para você não usar como palavra de Deus, citando para as outras pessoas, o que os amigos de Jó disseram para ele. Porque no final da história, Deus condena os amigos e desaprova os bons conselhos que eles deram. Aí você vai lá, pega o livro de Jó e começa a dizer a frase para a pessoa, mas quem disse foi o amigo de Jó que foi reprovado por Deus. Deus não endossou o discurso. Porque Deus não fica do lado de quem está contra quem está sofrendo. Deus te livre de se pôr contra uma pessoa que está sofrendo. Deus te livre. Deus te livre de aproveitar a oportunidade da derrocada de uma pessoa para você atacá-la. Deus te livre. Porque o sofrimento atrai a presença de Deus. Então não julgue dizendo, essa pessoa está vivendo o que ela está vivendo porque é falta de fé. Só Deus sabe a dor que ela está enfrentando. Então a questão é que uma grande dor faz a gente experimentar também uma imensa sensação de solidão. É bem provável que você já tenha vivido isso na sua vida. Quando você cometeu um erro e você passou por uma grande humilhação. Quando todas as pessoas em quem você confiava ficaram contra você. Quando uma doença te arrebatou dos seus amigos e da sua boa vida e jogou você em cima de uma cama. Quando uma dívida inesperada arrancou tudo que você tinha e ainda ficou resto de dívida. Aí nesta hora a gente experimenta uma terrível sensação de solidão. Quando eu morava em São Paulo, a TV naquela época era lá no Liceu Coração de Jesus, ali na Estação da Luz, sabe? E é um colégio salesiano, antigo, secular, e ele é frio, no frio ele é muito frio. E os bebedouros é aquele que você aperta o botãozinho e vai aquele esguichezinho de água gelado. Se você desliga, a água não filtra. Se você liga, a água gela que bate no dente, parece que vai quebrar. Então eu não conseguia tomar água, porque era frio o dia e a água era muito gelada. Então eu ia lá, molhava a boca, achava que estava me hidratando. Consequência, um dia eu estava tomando banho e senti um desconforto aqui na região lombar. Aí eu falei, não sei, hein? Deve ser alguma dor muscular. Aí botei a água do chuveiro bem fria. Rapaz, o negócio agravou. Aí eu falei, não, botei água bem quente. Corri para o hospital porque eu não aguentava de tanta dor. Quando eu cheguei no hospital, eu não conseguia falar com o médico.
porque eu estava usando todas as minhas forças para me concentrar, para aguentar a dor. Eu não conseguia gemer, porque eu estava travado para aguentar a dor. E às vezes quem olha para você pensa, é brincadeira. Teve uma médica que não queria me dar a dispensa, né? Porque ela achava que eu estava querendo matar serviço, só que eu era o chefe naquela época. Eu era o responsável da Casa da Canção Nova lá. Eu tive que ter uma crise na frente dela para a bendita acreditar. E que solidão você sente nesta hora, sabe? Em que nem as palavras conseguem retratar o que você está sentindo. Até Jesus experimentou esse tipo de dor. Então a gente consegue suportar melhor o sofrimento quando nós sentimos que nós não estamos sozinhos. Quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, ele chorou sangue, gente. Ele suou sangue. E ele disse, a minha alma está triste até a morte. Sabe o que Deus fez? Enviou um anjo para consolá-lo, para enxugar as suas lágrimas, enxugar o seu sangue. Porque o impacto causado por uma ferida emocional provoca a sensação de que ninguém é capaz de compreender aquilo que nós estamos passando. Então, se a dor for muito grande, ela pode nos afastar das outras pessoas. E pode até nos afastar de Deus. Não é pecado. Não é descrença. Então, se isso aconteceu com você, em alguma altura da sua vida, você achou assim, eu rompi com Deus, e esse Natal está até doendo em mim, porque eu estou tão afastado da minha vida religiosa. Não é pecado, não é descrença. É consequência da dor e faz parte do processo que talvez eu e você a gente tenha que enfrentar. Então, se isso acontecer, provavelmente nós vamos nos sentir sozinhos, nós vamos nos sentir com medo. E nessa hora, a Sagrada Escritura vem e nos mostra o socorro. A palavra de Deus vem e nos mostra o que fazer. O que é que eu posso fazer se eu estiver vivendo isso? Ô Márcio, te escutando aí, eu estou percebendo que isso pode acontecer com qualquer um. E se acontecer comigo? O que eu posso fazer nesta hora? A coisa mais preciosa está retratada aqui nesta palavra. A coisa mais preciosa para retirar o caráter destrutivo do sofrimento, porque tem um veneno no sofrimento que precisa ser retirado e usado em nosso favor, para o nosso crescimento. Não é? Como é que se retira o caráter destrutivo do nosso sofrimento para usar isso em nosso favor, para o nosso crescimento? O que é que nos dá isso? A presença de Deus. É preciso estar na presença de Deus. Deus nos concede a sua presença como fonte de graça para superar a dor e para não sermos derrotados. E quando você estiver sofrendo, volte-se para Deus. Vamos fazer isso agora? Põe as mãos sobre o seu coração, feche seus olhos um pouquinho. Quando você estiver sofrendo, peça a ajuda dele. Peça para que ele mesmo seja a sua força. Sabe quem vence a dor? Vence a dor quem não a enfrenta sozinho. Deus não quer o seu isolamento. Nesse Natal eu resolvi ficar só, eu quero solidão. Tá bom. Vive esse momento aqui, porque era o seu momento de encontro com o Senhor, e a partir de agora se abra, porque Deus não quer o seu isolamento, não quer a sua solidão. Ele prometeu estar ao seu lado quando você precisar. Ele não tira a dor, mas Ele nos dá uma força maior do que ela para nós vencermos. Por isso Ele diz, não temas, que eu te ajudarei. Obrigado, Senhor.